Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre as frações, tá? Vou compartilhar então a tela para a gente aprender um pouquinho mais sobre frações, tá? Aqui eu tenho uma adição, 1 inteiro mais 5/8. Quando a gente vê esse tipo de fração, a tendência da gente ficar apavorado. E agora? Eu faço 1 mais 5? O que que eu faço? Não tem nenhum número embaixo, o que que eu faço? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é quanto que é 5/8, tá? Então, aqui eu tenho um desenho de uma pizza para a gente poder ver, tá? 5/8 quer dizer que a minha pizza foi dividida em 8 partes e eu peguei 5, certo? Eu tenho 5 partes de 8. Então, isso é 5/8. Lembra que eu falei que aqui é 1 inteiro mais 5/8. Se uma pizza, a minha pizza, se ela estivesse inteira, não tivesse faltando nada, quantos pedaços ela teria? 8 de 8, muito bem. Então, seriam 8/8. Olha ali a minha pizza inteira, né? Ó, 8/8, tá? Então, como eu representaria? Bom, esse 1 inteiro eu represento como 8/8, mais os 5/8 que eu já tinha visto lá, ó, 5/8. Então, quanto que é 8/8 mais 5/8? 8 mais 5, 13, 13/8. Ai, não, prof, eu acho que isso aí tá errado, porque olha só, como é que eu vou comer 13 pedaços de 8? Se eu tenho 8 pedaços, como é que eu vou comer 13? Gente, olha só, por que que eu não posso somar e dizer que eu tenho 16 pedaços? Porque se eu tivesse 16 pedaços, seria 16 pedaços de 1 inteiro. Se eu pegar essa pizza aqui e dividir em 16 fatias, as fatias vão ficar menores, certo? Então, 13 fatias dessa pizza aqui, se eu tirar 13 fatias dessa pizza, porque eu vou dividi-la em 16 pedaços, eu vou comer muito menos do que 13/8. Por quê? Com 13/8, olha só, se eu dividisse essa pizza em 16 pedaços e comesse 13, ainda ia sobrar 3. Mas se eu divido as duas pizzas, cada uma em 8 partes, aí os 13 pedaços que eu como vão ser muito mais, porque olha só, se eu dividisse aqui em 16 e ainda sobrasse 3, olha como eu comeria menos. Comeria menos aqui e nem chegaria a comer essa parte, certo? Mas quando eu digo que eu comi 13/8, quer dizer que eu não tinha uma só, eu tinha duas pizzas, tá? Então, por isso que a gente não soma os denominadores, tá, pessoal? Quando eles são iguais, a gente não soma. A gente diz que eu tinha uma pizza inteira que eu comi toda e que eu guardei toda e mais 5 pedaços da outra pizza que eu guardei. Então, eu fiquei com 13 pedaços de 8, ok? Vamos para o próximo. Aqui na página 168 do livro de vocês, o livro 4, tem um exercício de soma de frações, tá? Aqui diz assim: já vimos que 1 inteiro é a mesma coisa que 3/3, 4/4 e assim por diante. O que que o autor está querendo dizer aqui para vocês? Que sempre que tiver 1 inteiro, tá? Ele vai ser representado o denominador e o numerador, quer dizer, o de baixo e o de cima, vão ser iguais, certo? Então, aqui eu tenho 1 inteiro mais 3/5. Vamos ver como é que eu faria aqui. Ó, 1 inteiro mais 3/5. Primeira coisa que eu penso sempre é qual é o denominador que eu tenho. Bom, se aqui eu tenho 5, quer dizer que o meu inteiro são 5 de 5, certo? 5 partes de 5. Isso quer dizer que eu tenho 5/5, mais os 3/5, tá? Bom, como os meus numeradores, os meus denominadores são iguais, o que que eu vou fazer? Eu só vou copiar, certo? E faço 5 mais 3. Vamos lá, então. Copiei 5 mais 3, 8. Logo, 1 mais 3/5, 1 inteiro mais 3/5 é 8/5, tá? Mas
se vocês notarem, aqui na letra C e na letra D, é um pouquinho diferente, porque aqui eu já tenho a resposta, ó. Como é que eu vou fazer, então? Vamos pensar. É esse aqui que eu tenho, tá? Esse é o meu, ó. 3/5 igual a 1 inteiro. Bom, primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que é esse 1 inteiro. Se eu tenho 5 aqui, 1 inteiro vai ser 5/5, certo? Então, eu vou trocar. Vou colocar 5/5 para facilitar, certo? Minha conta agora vai ficar mais fácil. A pergunta é, se eu tenho 5/5, eu sei que eu tenho 3/5, somado a alguma coisa que eu não sei, vai dar 5/5. O que eu aprendi? Que quando os numeradores são iguais, a gente só copia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar, então, eu vou copiar aqui só para facilitar. Tá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu sei é que o meu denominador é 5, tá? Isso é a primeira coisa que eu sei. Agora eu vou me perguntar, que número mais 3 dá 5? Ó, se eu estou pensando em 5, certo? Eu já tenho 3. Quanto que falta? 2. Se eu tiver 2, 2 mais 3 dá 5. Então, eu vou colocar o número 2, certo? E vou sublinhar, porque eu tenho que ter o tracinho ali da fração. Logo, então, 2 mais 3 é 5. E copia o denominador, que é igual. Então, essa seria a resposta de não sei quem, mais 3, não sei qual fração, mais 3/5 igual a 1, tá? Então, é só a gente fazer trocando aqui, ó, onde tem o 1, troca pela fração inteira. Troca pela fração inteira, que automaticamente vocês já vão conseguir fazer, porque sabem que o denominador é igual, tá, gente? Vamos para a página 169, tá? Somente o exercício 10 vocês vão fazer. Aqui, quando diz assim, ó, observe as imagens e encontre a soma das partes em destaque e resolva as operações da forma que preferir, isso aqui está dizendo o quê? Que eles querem saber qual é a soma destas duas frações. Que parte da fração? Da parte pintada, tá? Então, vocês vão representar a parte pintada e vão representar a outra parte pintada e vão fazer, então, a soma das frações. E no exercício 11 da página 170, vocês vão olhar aqui o hexágono e pergunta qual é a fração que, somada à parte do hexágono, colorida do hexágono, representa a figura inteira. Então, vocês vão somar a parte colorida, vão fazer a fração da parte colorida, e depois vão fazer a fração da parte que não é colorida, vão colocar qual seria, então, a soma dessas duas frações. E na letra B, vocês vão imaginar que tem mais um, ou vocês até podem pintar mais um triângulo aqui, e aí vocês vão ver qual fração que completaria a figura, tá? Então, qual fração que representa a parte não pintada. Tá bom, pessoal? Então, assim, essa é a nossa atividade de hoje. Uma boa aula para vocês. Um beijo, fiquem com Deus.